Está no ar o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. É isso aí, muito boa noite, bom estarmos juntos mais uma terça-feira aqui com o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance, aqui na TV Conteúdo, como sempre, 20h45, temos esse encontro marcado, sempre bem acompanhado aqui com a turma ungida, para que a gente possa crescer no conhecimento da palavra. Essa é a vontade de Deus, que a gente cresça no conhecimento da palavra de Deus. Então, você é muito bem-vindo a essa programação. A gente vai bater um papo aqui precioso nessa noite, falando um pouco sobre dons, falando um pouco sobre fruto do Espírito, falando um pouco sobre família, sempre com essa turma preciosa. Estou aqui com o pastor André Bahia e com o Hilton Júnior. Boa noite, pessoal. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor. Boa noite, Júnior. Boa noite, Apolo Miranda. Aí, todos os amigos que nos assistem pela TV Conteúdo, pra gente é um prazer estar com você. Então, gere expectativas aí no seu coração hoje, né? Com um estúdio novo aí, né? Um formato de podcast aí. A TV Conteúdo tá avançando, né? Tá crescendo, né? E a vontade de Deus é que, assim como a Apolo, o estúdio aqui, a nossa programação, que possamos chegar ao pleno conhecimento, né, de quem é Jesus e crescendo, né? E não crescendo, de fé em fé, de glória em glória. Então, compartilha essa live aí para o número máximo de pessoas. Hoje a gente vai ter sorteio, hoje a gente vai ter aí informações, o pastor já falou aí sobre o nosso tema. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento, queremos estar aqui disponíveis para vocês, à luz da palavra, para falar sobre esses temas aí. Amém. Nós estamos aqui para cumprir aquilo que o Senhor nos mandou fazer, né? E espero que todos estejam com os corações abertos para receber tudo aquilo que o Espírito vai ministrar aos nossos corações. Então, compartilhe a live, mandem perguntas e interagem com a gente nas redes sociais. A gente está aqui ligadinho. Maravilha, parabenizar então a Apolo pelo É isso aí, parabéns, Apolo. Conteúdo, top, olha só, e a gente aqui hoje inaugurando nosso programa aqui com esse novo formato maravilhoso. Amém. Então vamos de música, a gente vai ouvir música e a gente já volta para bater um papo. Se ligue no som. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro, eu sou. É isso aí. É isso aí. Já começou a pegar o microfone. Ele virá no pisar do olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, de
Está voltando, ele vem nos Amém. buscar, ele vem buscar a sua igreja. Essa é uma promessa. Há tanta gente que tem uma dificuldade de acreditar na Escritura, irmãos, mas toda a promessa que Deus fez se cumpriu. Ele disse que iria dar ao homem a terra, né? O céu é do Senhor, mas a terra ele daria
ao homem ele deu. A Bíblia diz que Jesus iria nascer, iria vir ao mundo uma criança, né? Um menino se nos nasceu. O próprio Jesus disse, olha, eu vou entregar a minha vida, eu vou morrer. Ele morreu. Ele disse, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e ele ressuscitou. E há uma promessa, né? A Bíblia diz, ele vem buscar a sua igreja, ele vai arrebatar a sua igreja, tirar com força a igreja da terra, e isso vai se cumprir. Então a gente precisa se animar crendo que o rei está voltando. O rei está voltando mesmo, não é isso, gente? É isso mesmo. Isso mesmo. De fato, eu acredito que estamos aí nos últimos segundos da igreja aqui na terra, né? As promessas do Senhor, as profecias se cumpriram aí, e de fato o último acontecimento é o arrebatamento da igreja do Senhor. Então devemos estar prontos, e de fato estar pronto, queridos, não é para a gente ter como um peso, né? O peso da responsabilidade de estar pronto, mas entregar a nossa vida ao Senhor e caminhar segundo o que a Bíblia diz, né? E de fato temos aí salvação garantida para mim, para você, ao passo que quando a gente entrega, né, a nossa vida ao Senhor Jesus. É verdade, e tem uma passagem que fala lá em Hebreus que nós não devemos deixar de congregar, ainda mais quando estivermos sabendo que está findando os dias, e já está chegando o grande dia. E então nós temos que estar associados, né, com o corpo de Cristo, temos que estar ligados daquilo que Deus nos chamou para fazer e cumprir, né, as promessas do Senhor em nossas vidas, buscar da palavra, buscar instruções e se inteirar naquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Existe algo que eu e você precisa estar fazendo, e Deus ele conta conosco para estar compartilhando as boas notícias do Evangelho com todas as pessoas à nossa volta. Maravilha, muito bom. Gente, nós vamos falar um pouco hoje sobre o que é dom, né? A Bíblia fala de dons espirituais, que nós devemos e nós podemos pedir os dons a Deus, que Deus dá a quem pede. É claro que o Espírito concede como lhe apraz, né? Com a necessidade do chamado. Né? A ferramenta para o chamado vai estar de acordo, ligado com os dons que nós vamos operar na terra. Mas a Bíblia diz que nós podemos desejar os melhores dons. E essa noite a gente vai falar um pouco sobre dom, sobre graça, sobre família, sobre fruto do Espírito. E há um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 12. Todo o capítulo 12 ele vai falar bastante sobre isso, mas eu quero ler do 7 ao 11, e olha só o que diz, né? Falando sobre os dons, diz assim, ó, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum, porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência ou do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito fé, e a outro pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro a operação de milagres, e a outro profecia, a outro dom de discernir espíritos, ou discernimento de espírito, a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como ele quer ou como lhe apraz. Então, é o Espírito Santo que libera os dons. Os dons é dado pelo Espírito e a manifestação também acontece pelo Espírito. Mas a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, vai falar sobre fruto. E a Bíblia diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, longanimidade, domínio próprio, paciência. Então, a Bíblia fala o quê? Dons, 9 presente, fruto, 9 manifestação do fruto. Tudo baseado e ligado ao amor. Agora, eu fico pensando, esses dias eu estava meditando sobre esse assunto e me veio mesmo no espírito, né? Deus dá o presente. Todo aquele que faz uma aliança com o Senhor é dado presentes pela graça, né? A graça não só é para a gente obter a salvação. Muita gente entende que graça está ligado só com salvação, e porque a Bíblia diz, né? Mas pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Amém.
A graça, é pela graça mesmo que nós somos salvos. Nenhum de nós merecíamos, é um merecimento que Jesus conquistou para nós na cruz. Mas quando nós nascemos de novo e fazemos essa aliança com Deus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, é liberado dons. A Bíblia diz que quando Jesus estava na terra, ele operou nos dons, mas quando ele estava subindo, ele não levou com ele. A Bíblia diz que quando ele estava subindo, indo às alturas, ele distribuiu dons, ele repartiu os dons que operavam na vida dele entre os homens. E esses dons estão hoje na terra, operando na igreja, naqueles que nascem de novo. Então, agora, para que ele nos deu os dons? É uma capacitação dada pela graça, pelo Espírito, para a gente poder manifestar o fruto. Então é como se um agricultor plantasse uma semente, mas quando o agricultor planta uma semente, ele tem expectativa na colheita do fruto. E a Bíblia diz que Deus ensinando para nós. Quer conhecer alguém se é de Deus? A Bíblia não diz para a gente olhar os dons, olhar a manifestação dos dons, mas a gente observar o fruto. Então a Bíblia diz, Jesus ensinando pelo fruto, você vai conhecer quem é e quem não é de Deus. Então, como nós conhecemos alguém se é de Deus? Olha o fruto. E o que é fruto? Essa pessoa anda em amor, ela tem paz, ela tem domínio próprio, ela é longânimo, ela é pelo fruto que a gente conhece. Infelizmente, a igreja tem procurado reconhecer pessoas que são de Deus, se elas liberam fogo, se elas são ungidas, se quando elas pregam, percebe-se a presença de Deus, se há cura e milagres. Mas, irmãos, não é assim que a Bíblia ensina para a gente observar se alguém é de Deus. É isso mesmo. A Bíblia diz para a gente olhar o fruto. Ele age em amor. Hoje tem uma classe de ministros que estão na internet detonando outros pastores, detonando pastores que nem vivos mais estão. E isso é até injusto, porque eles não estão aqui para se defender. Mas existem ministros que eles estão se tornando, encontrando até uma certa fama do mundo, só detonando gente. Irmãos, a Bíblia diz que não é essa forma que a gente sabe se alguém é de Deus. A gente sabe se alguém é de Deus observando o fruto. Há uma passagem, né, que quando Jesus ele constituiu a igreja ali em Atos, e a igreja começou a operar os sinais, aí um homem se levanta, se não me engano, Gamaliel, e ele diz assim, olha só, existiram várias seitas, existiram vários líderes que se levantaram, mas depois que eles morreram, os seguidores, eles se dispersaram, e eles pararam, e aquela seita caiu. E o conselho daquele homem, até um homem muito sábio, disse, olha, esses seguidores de Jesus, vamos dar um tempo. Se isso for uma seita de verdade, e logo logo isso vai acabar. Agora, se não for, a gente pode estar se levantando contra a obra de Deus. Então é um risco muito sério hoje, pessoas estarem atacando ministro, atacando pastores, atacando pessoas, porque olha só, se é falso aquele homem, tá bom, você está falando de alguém que talvez seja falso realmente. Agora, e se for de Deus? Talvez a gente esteja falando contra a obra do próprio Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado, irmãos. Nós não fomos chamados na terra para estar julgando pessoas. Nós fomos chamados para amar pessoas. Então a gente não pode querer construir o nosso nome detonando outros ministérios. Não é assim. É um único Deus, é um único Espírito que opera todas as coisas. É o texto que a gente acabou de ler falando dos dons de 1 Coríntios no capítulo 12. É o mesmo Espírito. É um só Espírito que opera em toda a igreja e opera em cada placa. Então, se é o mesmo Espírito, eu não posso estar falando do poder do Espírito Santo. E a gente precisa ter muito cuidado. Mas olha só, esse dom que Deus deu a gente, a igreja, Deus está esperando que a gente manifeste o fruto. E o fruto tem que ser manifestado aonde? Em nós, na nossa família, na nossa casa, tendo uma família ajustada, filhos bem criados, sendo uma bênção no local de trabalho. Porque tem muita gente que às vezes é uma bênção quando está com o microfone na mão ou com pessoas na rua, mas quando estão em casa, se você for perguntar à esposa, ao filho, a um parente, o relatório não é tão positivo. É isso mesmo. Irmãos, é o que a Bíblia fala, o que adianta agradar o mundo inteiro, salvar o mundo inteiro, impactar o mundo inteiro e não está sendo essa bênção dentro da nossa casa. Então, e ser uma bênção não é às vezes, porque tem pessoas que às vezes se acham uma bênção, não, mas eu sou uma bênção lá em casa. Mas olha só, e como é que as pessoas estão nos vendo? É isso mesmo. Né? Como é que a minha esposa, o meu filho, como eles estão me vendo? Então, é importante a gente estar buscando esse feedback. Sim.
né? Do marido sentar com a mulher, filha, como é que você está me vendo? No que é que você enxerga que eu posso melhorar? Isso é humildade, irmãos. A gente, como liderados, pessoas que estão numa igreja, de vez em quando a gente precisa parar e sentar com o nosso líder e falar, olha, eu quero ouvir sua opinião, como é que eu estou me comportando, no que eu posso melhorar, o que eu posso avançar, o que é que eu estou fazendo de errado, por exemplo. A gente precisa ter a humildade e coragem de fazer perguntas como essa para pessoas que são importantes para a gente, porque às vezes a gente fica, não, ele sabe, eu sou uma bênção, eu tenho sido uma bênção. Será que de fato a gente tem sido? E a gente vê, aí a pessoa pode falar, mas sim, mas na Bíblia onde é que tem isso? O próprio Jesus, um dia ele sentou com os discípulos e ele disse assim, o que é que estão dizendo aí? O que é que as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí depois ele para, e vocês? O que é que vocês acham? E Pedro aí se levanta e fala, né, pelo Espírito, tu és o Filho de Deus. E Jesus falou, não foi carne nem sangue que te revelou. Mas Jesus, ele quis saber o que os discípulos pensavam dele. Então, não é errado a gente querer saber o que a esposa, o que os filhos, como eles estão nos vendo. Isso certamente vai nos fazer crescer. Então, entender isso. Dom, o que é o dom? Eu estou aqui pregando nessa noite. E eu tenho o dom da palavra, porque o pastor ele tem o dom da pregação, da palavra. Em que eu devo me vangloriar nisso? Não, isso é um dom de Deus. Amém. É claro, eu posso me esmerar, eu devo estudar, eu devo orar, me consagrar. Mas para que eu vou me vangloriar de que eu prego legal, eu prego bem? Irmãos, isso é um dom, não tem nada a ver comigo, é um presente de Deus. Amém. Agora, o fruto tem a ver comigo. Ser manso, andar em amor, ser paciente, ter domínio próprio, isso aí tem a ver comigo. É uma manifestação que depende de mim desejar. Então a gente precisa tanto valorizar o dom, como a gente precisa desejar manifestar o fruto. O fruto é algo também importante. Amém. É dessa forma que a gente é conhecido de fato como homens e mulheres de Deus. Muito bom, muito bom. E eu gosto daquilo que o pastor falou no início, né? Sobre Jesus, ele dar dons, né? E a palavra nos aconselha a pedir os dons, né? do Espírito, mas o fruto é algo que a gente carrega no DNA. A partir do momento que a gente recebe Jesus, o fruto está dentro de nós, né? Não é algo que a gente precisa pedir. E muitas vezes, até algumas pessoas perguntou aqui, daqui a pouco o pastor vai responder algumas perguntas aqui, né? E muitas vezes pessoas oram ao Senhor e pedem, Senhor, me dá paciência para aturar o marido, Senhor, me dá amor para perdoar fulano de tal, Senhor, eu preciso mais de mansidão, né? E quando de fato a Bíblia não nos diz para pedir do fruto, a Bíblia nos ensina a pedir dos dons e o Senhor irá nos dar, né? O Espírito Santo que concede os dons, ele irá nos dar, mas o fruto já está em nosso DNA. A partir do momento que recebemos Jesus, está lá. Agora é uma questão de praticar, né? Quanto mais você pratica, mais o fruto cresce em você. É como um músculo, né? Quanto mais você está ali se movimentando naquilo, mais massa muscular você está tendo. Assim é o fruto do Espírito. Quanto mais você pratica, maior fica, maior você cresce nisso. E o nome do Senhor é glorificado através da sua vida. Isso mesmo. Vamos de perguntas? Vamos sim, vamos responder perguntas então. Você que está nos ouvindo, um dos principais motivos da gente estar aqui a cada noite, nas noites de terça-feira, é tirar dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, sobre qualquer outro assunto, você pode perguntar também sobre outros assuntos. A gente, claro, não sabe todas as coisas, mas a gente confia na pessoa do Espírito Santo que pode nos revelar todas as coisas. Amém. Temos uma pergunta aqui, pastor. Pastor, qual a diferença entre paz, longanimidade e mansidão? Olha só, paz, a palavra já diz, né? Paz é estar em paz. Em meio à guerra do mundo, em meio às tribulações, né? Há problemas. O que eu vejo assim biblicamente que pode responder isso é exatamente aquele trecho de Jesus. Estava no barco, o mar estava agitado, caindo uma grande tempestade, pescadores experientes, desesperados, mas Jesus ele estava dormindo. Amém. Então quem tem paz, irmãos, deita e dorme. Quem tem paz não anda com insônia de noite. Então, a paz é algo... Jesus falou, a paz que vos dou o mundo não pode dar. Então, paz já está em nós. Qual foram os outros dois assuntos aí?
Mansidão e longanimidade. Tá. Paz é isso, é um sentimento, estar em paz. Agora, mansidão é decidir levar uma vida mansa. Não estourar, não tratar pessoas como elas nos tratam. Pessoas vão nos maltratar e a gente continua sendo manso. Uma pessoa pode nos xingar, mas aquilo não é a verdade, eu não sou aquilo. Então, mansidão é uma forma também de se dominar e manifestar. Amém. E Domínio próprio? Domínio próprio também, dominar a sua língua. Isso é o quê? Domínio próprio, né? Às vezes, isso não quer dizer, eu não tenho vontade de xingar. Tem. Eu tenho vontade de abençoar com os 7 dons na queixada de alguém. Tem vontade. Mas o que é que a gente faz? A gente tem vontade, mas vontade dá e passa. A gente se domina. Isso não quer dizer, irmãos, que a gente tem sangue de barata, mas domínio próprio. Eu não posso dominar outra pessoa, mas eu posso dominar a mim mesmo. Então, paz é um estado mesmo, né? E domínio próprio é a gente mesmo, com vontade de reagir, a gente se domina e não faz. Amém, muito bom mesmo. Pastor, o fruto só é para ser utilizado em ocasiões oportunas ou em todo momento da minha vida? Em todo momento da vida. Em todo momento. O fruto ele tem que ser manifesto no momento que há uma necessidade. Por exemplo, para que eu vou manifestar amor se não há ali uma necessidade de amar? Sim. Mas quando há uma necessidade de manifestar o amor, aí a gente pode amar. Eu lembro na instante quando eu estava na igreja, entrando na igreja, eu tinha comprado uma garrafinha de água mineral com gás e eu estava tomando, eu estava com um pouco de sede. Quando eu abri a garrafinha, passou um pedinte da rua pedindo com um pão e aí me pediu um dinheiro para comprar um suco. Eu não estava com nota nenhuma na mão. Eu disse, olha, eu não estou com nenhuma nota. Mas aí na hora saltou algo dentro de mim, você está com uma garrafa de água. E eu falei, você aceita uma água com gás? Ele falou, opa, aceito. Ele estava ali com pão, com mortadela, mas não tinha nada para beber com aquela comida. E ali, o que é que acontece? Eu decidi amar aquela pessoa ao ponto de dar uma água que eu estava com vontade de beber, Amém. Que eu tinha comprado para eu consumir. Então, o amor, ele se manifesta a hora que há uma necessidade. O fruto, ele tem que se manifestar na hora que há uma necessidade. O que adianta domínio próprio se eu não estou precisando me dominar? Agora, na hora que alguém tenta me deixar nervoso, aí é necessário que o fruto se manifeste Amém. E a gente consiga se dominar. Pastor, qual a diferença de unção dentro e unção sobre? A unção dentro é a presença do Espírito Santo que habita em nós, Amém. Está dentro de nós. A unção dentro tem a ver com um chamado. Por exemplo, alguém que é evangelista, ele tem uma unção dentro dele para curar, para manifestar milagres. Essa unção, ele carrega o tempo inteiro a unção. Agora, às vezes, quando ele está em meio a uma situação de que alguém do corpo ou fora do corpo de Cristo, precisa da operação daquele dom. Aí o Espírito Santo vem com a unção sobre nós para manifestar. E a unção sobre, às vezes, ela pode até se manifestar de uma forma mais forte. Porque Sim. Nem sempre a gente aguenta essa unção sobre nós durante muito tempo. E é por isso que quando alguém está pregando e ora muito, liberando poder e tal, depois que acaba o culto, que aquela unção que estava sobre ele sai, aí ele se sente cansado. Por quê? Porque esse corpo humano não suporta a unção por muito tempo, essa unção sobre. Então, a unção dentro é uma unção que está o tempo inteiro, mas a unção sobre, ela vem sobre Amém. Nós no momento que Deus quer se manifestar em algum lugar. Amém. Amém. Muito bom. Pastor, qual a diferença de dons ministeriais e dons do Espírito? Os dons ministeriais têm a ver com os 5 chamados. Então, o que são dons ministeriais? Os dons ministeriais são os chamados quíntuplos, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, esses são os dons ministeriais. Esses são os dons que a Bíblia diz que Deus chamou.
pastores, apóstolos, para quê? Para o aperfeiçoamento da igreja. Amém. Então, esses dons é para aperfeiçoar. Por isso que a gente não pode dizer, eu não tenho necessidade de congregar. Como que a gente vai ser aperfeiçoado? Através dos dons ministeriais, através da vida do apóstolo. E é por isso que todo ministério precisa ter esses 5 dons operando. Uma igreja não pode dizer, eu não acredito no dom do apóstolo. Não precisa de apóstolo. Por quê? O apóstolo vai abrir obras, o apóstolo ele ama treinar pessoas e enviar. Se uma pessoa for treinada talvez só pelo dom e pela unção do pastor, o pastor vai cuidar, mas talvez nem todo pastor vai ter aquela alegria em enviar. Já o apóstolo geralmente tem, porque o apóstolo ama abrir trabalhos. Então a igreja, o dom do profeta vai trazer o quê? Direção, uma palavra talvez mais sem tanto se preocupar com a forma, mais direta. Então toda a igreja precisa da manifestação desses dons ministeriais. E qual foi o outro dom que você falou? Dons do Espírito. Os dons do Espírito foi esse que a gente acabou de falar aqui, esses 9. São dons que é do Espírito Santo e ele dá a cada um como lhe apraz. Então esse dom agora é outra coisa interessante. Um dom, quando Deus dá um dom a alguém, a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. Então quando Deus dá, Deus não toma mais. Não existe essa coisa de alguém falar assim, rapaz, eu tinha um dom de curar, mas agora não tenho mais. Não, Deus não toma. Agora o que é que pode sair da nossa vida? A unção. O dom é irrevogável. A unção a gente pode perder. Amém, muito bom. Pastor, o chamado sempre está ligado ao dom que a pessoa carrega? Sempre, sempre. Um chamado, por exemplo, se Deus chamou alguém para pastor, os dons ou o dom. É claro, né? Um pastor ele pode pedir, ele pode desejar. Tem pastor que opera, né, milagres, cura de uma forma mais forte. Tem outros que não. Por quê? Porque talvez o dom de milagre ou de cura não esteja ligado diretamente ao chamado pastoral, mas sim ao chamado do evangelista. Mas isso não quer dizer que um pastor não pode desejar. E ele pode começar a estudar, ele pode começar a orar, pedir, e de repente o Espírito Santo pode conceder. Amém. Porque é claro que o Espírito ele não está segurando o dom, ele quer dar. Agora, ele não vai me dar um dom, não adianta eu pedir para, Senhor, eu quero um dom para alcançar muitas vidas, e agora eu sou tímido e eu não prego a palavra. Para que o Espírito Santo vai me dar um dom se eu não estou disposto? É isso mesmo. A me expor para que aquele dom esteja em evidência. Então a gente precisa entender que o dom está ligado ao chamado, mas Deus ele quer que a gente manifeste isso, para que tenha evidência do poder. Amém, muito bom. Pastor, os dons ministeriais são progressivos, os dons ministeriais falando, né, sobre esses aí. Um exemplo do pastor, vamos colocar assim. Eles são progressivos, começando em cargos menores até chegar em cargos maiores? Não, não é. Por exemplo, quando Deus chamou alguém para pastor, a Bíblia diz que o chamado vem no ventre da mãe. Então ele não é progressivo. O que é progressivo? O nosso avanço. Amém. Mas Amém. Aí talvez alguém vai entrar na igreja e ele está lá sentado como um membro, vamos dizer assim, normal. Aí daqui a pouco ele percebe no coração que tem um chamado e ele se envolve em algum departamento e ele entra em algum departamento da igreja. Então o trabalho é progressivo, mas não quer dizer que aquela pessoa foi chamada como pastor depois de 3 anos, depois de 5 anos, depois de um tempo de ministério. Sim. O dom existia desde antes dele nascer. Muito bom. Então o dom não é progressivo. A gente vê, por exemplo, Isaías, a Bíblia dizer que no ventre da mãe ele já foi chamado como profeta. Muito então bom. O dom foi, mas existiu o quê? Um trabalho, alguém mais maduro que treina a gente e faz com que a gente esteja mais preparado ao chamado, até que seja em evidência. Então o corpo de Cristo precisa uns dos outros. Sim. Mas não quer dizer, vai chegar um momento que alguém vai reconhecer, rapaz, eu vejo em você um dom pastoral, um dom de evangelista. Nos 5 dons ministeriais alguém pode reconhecer, mas o dom não nasceu naquele dia que foi reconhecido. O dom é quando a gente ainda está no ventre, Deus já escreve no livro dele todos os nossos dias, assim como está escrito em Salmos, capítulo 139, versículo 16. Muito bom mesmo. Pastor, o que fazer quando eu não estou conseguindo exalar os atributos de Cristo que já estão em mim? Se relacionar mais com ele. Se a gente não está conseguindo exalar os atributos, é porque está havendo dúvida
de quem a gente é. Como é que a gente vai entender de fato quem nós somos em Deus? É andando, é relacionamento com Deus. O relacionamento vai fazer isso ficar cada dia mais evidente. Então, se você está se sentindo assim um pouco inseguro, qual é o meu conselho? Começa a orar mais, começa a se consagrar mais, buscar andar com pessoas mais experientes que você. Porque é desafiador andar com gente que seja, talvez, ore mais do que a gente. Sim. Aí a gente vê, meu Deus, essa pessoa é tão mais consagrada do que eu, ela ora mais, ela busca mais o Senhor, ela estuda mais a palavra. Geralmente a gente não quer isso. A gente quer andar com pessoas que estejam abaixo da gente, para a gente talvez até dar aula. Mas olha só, crescimento requer de nós uma busca de querer andar com gente que nos desafia a ficar melhor. Amém. Agora, não tem Amém. ninguém mais inteligente do que o Espírito Santo. Então nós podemos andar com pessoas, claro, mas se a gente aprende a considerar a pessoa do Espírito Santo que não visita, mas habita em nós Amém. em todo instante, e a gente se relaciona, considera essa pessoa, o Espírito Santo ele é o mais interessado em nos ensinar e nos preparar a crescer espiritualmente. Amém, muito bom. Aí, então a pessoa do Espírito Santo ele não pode ficar de fora de forma alguma, Isso. né? Pastor, alguém pode estar afastado de Deus ou desviado, né, como muitos dizem aí fora, e fluir em algum dom espiritual? Pode, por quê? Porque os dons são irrevogáveis. Então, digamos assim, é por isso, inclusive, que muita gente se atrapalha, porque diz, rapaz, fulano chegou aqui e me trouxe uma palavra, uma profecia. Pessoas podem ser usadas por Deus e estar desaprovado por Deus. Porque a Bíblia diz que no grande dia, né, de julgamento, Jesus vai falar, ou algumas pessoas vão dizer para Jesus, Senhor, eu curei em teu nome, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu preguei em teu nome, e Jesus vai dizer, afastai-vos de mim, eu nunca vos conheci. O que é isso? Gente que foi usada no dom, mas estava reprovada no comportamento por Deus. Então, ser usado por Deus não quer dizer que Deus está aprovando. Então a gente precisa... Por quê? Porque os dons são irrevogáveis. Amém. Se Deus deu um dom para alguém cantar, vai continuar cantando para Sim. Deus, para o mundo. A voz não muda, irmãos, quando essa pessoa se afasta de Deus. O dom está lá. Se Deus deu um dom para alguém tocar, pregar, curar, o dom é irrevogável. Deus não toma. Agora a gente percebe que a unção ela se afasta da pessoa. Amém, muito bom. Falando sobre família, pastor, uma família cristã, como ela deve se comportar se um membro dela resolve ser ateu ou gay? Amar a pessoa. Não adianta a gente julgar, não adianta a gente querer discutir Bíblia com quem não está disposto a obedecer. O Evangelho, irmãos, ele é escrito, mas Deus respeita a vontade humana. Né? Deus respeita a vontade do homem. O homem é livre, Deus deu ao homem livre-arbítrio para seguir a Deus se quiser. A igreja está na terra fazendo o quê? Pregando o amor de Cristo, pregando o perdão, ensinando que Jesus morreu por todo mundo. O sacrifício de Jesus não foi apenas pela igreja, foi por todo o mundo. Ele morreu por todo, ele amou o mundo de uma tal maneira. Amém. Então, o perdão está aí oferecido. Agora, Deus não obriga ninguém. Então, a gente também não pode obrigar. Eu não posso obrigar um filho, um parente a amar o Senhor, a ir para a igreja. Sim. Não é bom quando alguém vai para a igreja, mas está indo só por obrigação. Mesmo. A gente precisa desejar que as pessoas queiram Deus, porque Deus é bom. Então a gente pode amar. Agora, isso não quer dizer que a gente vai concordar, Muito bom. que a gente não vai financiar o pecado. Isso então mesmo. a gente precisa separar as coisas, né? Eu não obrigo, mas eu também não financio. Né? Um pai que, por exemplo, tem um filho que decide não amar o Senhor e ele é crente. Qual é o meu conselho? Ame, mostre que você está com os braços abertos, que sempre que ele precisar, que você vai estar ali. Mas isso não quer dizer que você vai ter que dar dinheiro para ele para financiar o pecado Muito dele. bom. Você pode Muito bom. segurar isso aí. Ele decidiu pecar, que ele banque o pecado dele. E isso vai fazer com que o filho pense no que ele vai viver. É isso mesmo. Eu Muito gosto da bom. fala do pastor Silas Malafaia. Uma certa feita, uma repórter estava entrevistando ele e ela perguntou para ele: Pastor Silas, se um filho seu amanhã ou depois virar um homossexual, o que o senhor falaria para ele? Qual era o seu posicionamento a respeito disso? E ele disse: olha, eu amaria o meu filho 100%, mas eu discordaria dele 100%. Então essa eu acho que é a questão. Exatamente. Né? Nós como cristãos nos posicionar
contra o pecado, mas amar pessoas. Estamos aqui para amar, né? Você precisa amar seu ente querido, independente se ele é ateu, se ele procurar outra religião, mas é inegociável a palavra de Deus, né? E olha só, e eu vejo muitos pais que às vezes dizem, olha, eu não concordo, assim como você disse aí, né, que Silas disse que ele amaria, mas ele discordaria. Tem gente que diz que discorda, mas financia. Um pai que, por exemplo, um filho não quer nadar com o Senhor. Aí o pai diz, olha, eu não concordo, eu já disse para ele que eu não concordo, mas permite que ele vá com a namorada e transe dentro de casa. Você está concordando. De certa forma, sim. Discordar, irmãos, não é só dizer eu não concordo com palavras. A Bíblia diz, não ame apenas de palavras, mas de verdade e de fato. Tem que ter fatos. Então, se eu digo para um parente ou um filho meu que está desviado que eu não concordo e eu não permito que na minha casa haja. Porque tem pai que diz, eu não concordo com meu filho beber, mas deixa ele levar bebida para dentro de casa. Isso mesmo. Quando o seu filho entra na sua casa com bebida, você está concordando, porque a casa é sua. Então, não concordar é dizer, aqui aonde eu mando, não entra bebida. Aqui aonde eu mando, minha casa, não entra sexo fora do casamento. Muito bom. Quer fazer? Vai fazer na rua. Quer beber? Vai beber na rua. Quer se drogar? Se drogue na rua. Isso, irmão, não tem nada a ver com amor. É amor. Isso. Agora, é amor, porque olha só, o amor de Deus, Deus ama a todos, mas as pessoas vão estar no céu? Não. E a culpa é de Deus? Não. Deus está mostrando, quer vir para o céu, quer vir ficar comigo, tem uma regra, tem uma forma. Não quer, tudo bem, vai viver uma vida separada de Deus. A Bíblia fala de inferno, fala de lago de fogo. Então Deus está mostrando, e ele não está nervoso, dizendo, venha. Não, a decisão é do homem, é de cada pessoa. Mas olha só, mas Deus diz, tem uma regra. Se não se encaixar na regra, vai ser lançado fora. Então a gente também precisa aprender a falar isso sem ficar nervoso. Porque a maioria dos pais, quando vai trazer uma correção, uma conversa dessa esclarecedora para os filhos, eles se desesperam, eles ficam nervosos, batem na mesa. Não, a gente pode falar isso bem calminho. Olha, filho, senta aqui, olha, aqui a casa é minha, você não trabalha, então a comida quem bota é papai. Então, olha só, aqui não vai rolar sexo sem casar. Aqui não vai entrar bebida. Então, eu continuo te amando, mas você quer fazer isso, você vai fazer na rua. Pai, mas eu quero fazer, então vá. Eu vou sair de casa, sai, deixa ele ir morar 15 dias, 20 dias, um mês fora de casa. A Bíblia fala do filho pródigo que saiu. E o pai não ficou, filho, não vai não, quer ir, vai. Deu tudo. Agora, quando quebrou a cara, o que é que fez? Eita, me arrependi, vou voltar. Quem sabe meu pai me aceita, pelo menos como empregado dele. Irmãos, é assim. Agora tem pai que às vezes fica protelando isso. Fica protelando, não vá não. Meu filhinho vai sofrer. Deixa, irmãos, ele está querendo ir. Isso não é falta de amor, não. A gente deixa, mas quando quebrar a cara e voltar, a gente vai estar de braços abertos. Amém. Isso é amar. E de fato, essas coisas é importante, né? Do diálogo, principalmente pais com os filhos, para que eles sintam o peso da responsabilidade. Né? Um filho que ouve do pai, olha filho, eu te amo, mas eu não concordo com essas práticas que você quer ter, e se você continuar com isso, você vai ter que procurar um meio de financiar essas coisas. Cara, um filho vai pensar 1000 vezes antes de tomar uma postura como essa. Né? Agora, a questão é que, até o nosso pastor estava falando esses dias, é que tem muitos pais que ficam com medo ou receio de tocar nesses assuntos, quando de fato deveria tocar, quando de fato deveria falar abertamente com os filhos. E é isso aí. Dessa forma aberta, franca, sem se estressar com o filho, e entender que é a vontade... Deus é o mais interessado em tudo, né? Então, se o pai está ali educando o menino no caminho que deve andar, quem é responsável por deixar essa convicção firme na mente daquela criança é o Senhor, né? E a criança ou o adolescente deve preservar aquilo ou não, mas se não preservar, vai entender que tem um dano. Eu acredito que é muito difícil um menino, uma menina entender que vai haver um dano e vai querer continuar no erro. E tem muito pai que diz que não concorda com as palavras, mas com as ações eles estão concordando. É isso mesmo. Eles dizem, meu filho não está me agradando, eu não concordo, mas aí dá o celular da moda, dá a roupinha da moda, o tênisinho da moda, você está concordando. Financia festas. Financia isso.
isso, está Isso. financiando isso. É isso mesmo. Então, não concorda, irmão? Não financie também, deixa ele se virar. Isso vai trazer maturidade e reflexão. É isso mesmo. Isso vai refletir. Porque é assim que Deus faz. Olha só, Deus ele financia, ele nos abençoa, ele cuida da gente, mas quando alguém se desvia do Senhor, ele retém, ele tira a proteção e ele mostra, você quer andar segundo o jeito do mundo, você vai colher a forma do mundo. É isso mesmo. E isso não quer dizer Deus é amor, Deus não tem, ele é amor, Sim. mas ele retira a proteção daqueles que não querem a proteção dele. Muito Ele bom. só protege aquele que quer ser protegido. Ele Amém. só cuida daquele que quer ser cuidado. É interessante quando a Bíblia fala, né, que tem muita gente que usa isso, quando se desvia do Senhor, diz assim, mas rapaz, o pastor não foi atrás de mim. A Bíblia diz que um pastor deve largar as 99 ovelhas que estão no aprisco e ir atrás daquela uma. Mas, ó, irmãos, o texto está falando que a ovelha escuta a voz do pastor. Então, a ovelha que não está escutando a voz do pastor, na verdade, ela já deixou de ser ovelha, ela é bode. E a Bíblia diz que vai haver um tempo em que Jesus vai apartar, separar os bodes das ovelhas. Muito bom. Porque quem é ovelha? A ovelha é aquela que dá ouve a voz do pastor. Muito bom. E tem gente que fala, o pastor não veio aqui, mas será que ela é ovelha? Porque a Bíblia manda ir atrás da ovelha perdida, a ovelha que se perdeu. Não é a ovelha que é rebelde. Os rebeldes são os bodes. Sim. E tem muita gente que não entende isso e faz uma confusão com esse versículo e acha ainda que a culpa é do pastor que não foi atrás, quando ela está vivendo uma vida de bode e não de ovelha. É verdade. De fato, a palavra deixa bem claro que tem dois caminhos para a gente decidir. O da vida, que é os caminhos dos princípios do Senhor, e os caminhos de morte. De fato, diariamente nós temos na nossa frente duas decisões. Ou nós iremos decidir segundo os princípios da palavra ou não. E em relação à criação de filhos, eu observo assim que vai muito do que André falou, do que o pastor falou sobre o exemplo e também ensinar no caminho. Ensinar no caminho não é somente dizer o que é certo e errado, mas pegar na mão do filho e ir junto com ele vê o exemplo. Esses dias eu estava ensinando algo à minha filha em relação a coisas que crianças da idade dela já têm acesso a redes sociais, a aplicativos, e está na moda, né? Dancinhas que as crianças estão fazendo, que era dos adolescentes e agora as crianças estão fazendo. E eu ensinei a ela o que é agradar a Deus e o que não é. E o exemplo que eu deixei é a frase que eu falei para ela: o seu pai e a sua mãe fazem isso? Se o seu pai e sua mãe não fazem isso, então significa que não é algo bom para você fazer. E isso eu vi que ficou impresso, né, no coração dela, e quando ela vê os colegas incentivando a fazer, ela pensa, o meu pai e minha mãe não fazem isso, então eu quero seguir o exemplo deles. Amém. Maravilha. E de fato é algo que nós temos que praticar sempre com os nossos filhos e a nossa família. É ser um exemplo e também ensinar os princípios da palavra. Amém. Maravilha. Isso é ensinar no caminho, né? Amém, muito bom. Vamos voltar aos dons e o fruto, né? A gente falou um pouquinho sobre família, tem aqui uma pergunta muito interessante. Alguém ungido é alguém que anda apenas nos dons do Espírito? A unção tem a ver com poder mesmo, né? Alguém ungido é alguém que foi empoderado para executar um cargo. Então, por exemplo, um pastor, ele precisa da unção, do poder, dos atributos para pastorear. E o que é que tem? Tem gente que pensa que a unção só é o poder de orar e alguém cair. Não, irmãos, esse poder e essa unção tem a ver com a capacitação para o cargo. Um pastor, ele precisa o quê? Ser paciente, ouvir pessoas, Amém. Gostar de ouvir, né? Sentar com um aconselhamento e ouvir para entender a direção de Deus, no aconselhar. Então isso é unção, é o poder para aquela tarefa. Então a gente precisa entender que todo cargo que Deus nos chama, Ele nos empodera, Ele nos unge, Ele libera o poder para a gente poder executar, bem executado aquela função. Amém, muito bom. Pastor, quais são as pessoas que podem receber dos dons do Espírito? É somente aquelas pessoas que já batizaram em língua? É somente aquelas pessoas que se batizaram nas águas? Me fala aí, quais são as pessoas que podem receber os dons do Espírito? Para receber os dons do Espírito é a pessoa que já recebeu o Espírito Santo. Amém. E a Bíblia diz que a evidência desse batismo no Espírito, que a Bíblia fala de
tipos de batismo, né? Tem um batismo no corpo de Cristo, que é o batismo que salva, né? Quem for batizado será salvo, é o batismo no corpo de Cristo. Quando alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador, ela é batizada no corpo de Cristo. Existe o batismo no Espírito Santo, que é a evidência de ter o Espírito, a unção do Espírito, o poder do Espírito. E a evidência disso é falar em outras línguas. Então, a pessoa que tem a evidência do Espírito Santo, ela carrega o poder Amém. que o Espírito traz. Amém. Pastor, é correto afirmar que o fruto e o caráter de Deus são a mesma coisa? Tem a ver com... Eu não sei se a gente pode afirmar a mesma coisa, mas tem muito a ver. Porque o que é a capacitação da graça e desse fruto tem diretamente a ver. Porque Deus é amor, Ele é longânimo, Ele tem paz, ele é a paz, né? Então são os atributos de Deus colocados no homem. Isso é o quê? Uma evidência da graça. Então eu creio que tem a ver, sim. Tem a ver com esses atributos divinos colocados em uma nova criatura, em alguém que nasceu de novo. Tem a ver, sim. Amém. Pastor, muitas pessoas não concordam que a função do apóstolo e do profeta não é para esses dias. Na Bíblia existe algum relato que descontrária isso? Não, na verdade as pessoas... Porque o que é que acontece? O que é que a gente precisa entender? Tem duas coisas na Bíblia totalmente diferentes. Heresia e falta de conhecimento. Tem gente que, por exemplo, não acredita que a função do apóstolo é para esse tempo. Isso é uma heresia? Não. A pessoa vai perder a salvação se ela não crê que o ministério do apóstolo é para esse tempo? Não. Sim. Mas isso é o quê? Isso é uma falta de conhecimento. Porque são dons, os 5 dons, os dons quíntuplos, né? Os 5 dons ministeriais, o apóstolo está envolvido. Sim. Agora, um ministério que não crê no chamado apostólico, ele vai ficar mirrado, porque é o apóstolo que tem o chamado para abrir igrejas. Sim. Se ele não acredita nisso, ele vai mirrar, ele não vai ser um ministério que vai ramificar para abertura de novas obras. Então vai haver um dano naquele ministério. E é por isso que a gente vê ministérios que têm 30, 40 anos e tal, e eles não saem do lugar. É isso mesmo. Por quê? Porque não acredita. Mas isso a gente precisa, como irmãos, respeitar, porque isso não é uma heresia. O que é heresia? Dizer que Jesus não nasceu como homem. Aí é heresia. Sim. Alguém que não crê nisso, talvez ela não seja salvo. Sim. Alguém que não crê que Jesus ressuscitou, aí é heresia. E aí quem crê dessa forma, talvez não seja salvo. Então a gente precisa saber distinguir heresias de falta de conhecimento. E alguém que não crê no ministério apostólico não é uma heresia, só é falta de conhecimento. Ela está salva, está tudo certinho, mas ela não vai fluir nisso aí. Amém. Hoje temos sorteio do livro Não Fale Negativo. A gente acabou deixando o livro em outro lugar, mas está valendo hoje o sorteio. Você escreve aqui embaixo, eu quero esse livro, né? Não Fale Negativo. Tá aí a foto, Apolo, da última ganhadora aí. Apolo Miranda vai colocar aí a foto da nossa irmã que ganhou o livro da semana passada. Quem ganhou semana passada? Foi a irmã Eliane. A irmã Eliane aí, a esposa do nosso irmão Carisson. Um grande abraço aí pra vocês. Abração pra Carisson, ele tá ligado. Tá ligado. Carisson, um abraço. É isso aí, essa família ungida. E você pode ganhar o livro Não Fale Negativo do Apóstolo Bud. Você pode escrever aqui embaixo, eu quero esse livro. A partir daí você está concorrendo. Vamos seguir aí nas perguntas. Tem pergunta aí? Aqui tem um bocado, viu, Juninho? Também. E aqui a gente não tem medo de pergunta cabeluda, não. Você vai fazer Manda pergunta aí. cabeluda, a gente não filtra as perguntas. O que mandam perguntar aí, a gente manda bala aqui. Pastor, todos estão inseridos nos 5 dons ministeriais? Se não, qual a função do corpo de Cristo quando não estão inseridos neles? Boa Muito pergunta, bom. maravilha. Olha só. Segundo estudiosos, só 3%, de 3 a 5% do corpo de Cristo está inserido nesses 5 dons. Quais são esses 5 dons ministeriais? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Pronto. 3 a 5% tem um chamado nos 5 dons. O restante tem um chamado o quê? Nos socorros. E o que é o ministério de socorros? Toda outra função da igreja. Quem é do diaconato, quem é da música. Quem é músico não é levita. Levita é quem saiu da tribo de Levi. Muito bom. Então, o levita, ele tem que ser descendente de Israel.
A igreja não tem levita, a igreja tem músicos, cantores, e essas pessoas, elas são de que dom? Não são dos 5 dons, elas são dos ministérios de socorros. A Bíblia fala de ministério de socorros. Então, diaconato, ação social, todos os outros serviços na igreja estão dentro do ministério de socorros. Então, de 95% a 97% do corpo de Cristo fazem parte desse chamado e desse ministério de socorros. Amém. Muito bom, muito bom. Pastor, fala um pouquinho sobre o seu chamado, como foi que o senhor soube que de fato, nossa, Deus me chamou para exercer essa função. A gente reconhece, né, hoje o senhor é pastor, mas reconhecemos também uma unção apostólica, né? Mas como o senhor entendeu, não, eu fui chamado para isso, e qual foi a parte mais desafiadora desse processo de entender o chamado e cumprir essa carreira? Maravilha. A gente não percebe isso logo. Tem gente que percebe, Deus não tem uma regra, mas assim, no meu caso, eu não percebi isso muito cedo. Mas tem alguns flashes. Eu lembro que eu sou neto de um casal que era crente. E quando a gente ia passar as férias na casa do meu avô, no interior da Bahia, numa cidadezinha chamada Iguaí, e quando a gente estava ali, com 9 anos de idade, eu participando de um culto, eu quis aceitar Jesus, quis fazer uma aliança com Jesus. Mas a igreja, uma igreja tradicional, batista tradicional, não permitiu. Disse que com 9 anos eu não sabia o que estava fazendo e eles não permitiram que eu fizesse uma aliança. E aí, isso demorou muito tempo. Eu só voltei a ir a uma igreja a receber Jesus com 36 anos de idade. Então, eu posso dizer que houve um atraso no meu chamado? Houve. Mas o chamado, ele estava antes de eu nascer. Muito bom. Agora, às vezes a gente descobre isso logo, ou alguns, como eu, descobrem um pouco mais tarde. Mas isso não quer dizer, irmãos, porque assim, nunca é tarde para a gente desenvolver o nosso chamado. Agora, Deus, ele fica usando situações, oportunidades para a gente entender. Por exemplo, quando eu entendi o significado do meu nome, Alessandro significa aquele que ama vidas. Muito bom. Então já tem a ver com o chamado pastoral. Mas olha só, é como se Deus desse sinais e ele diz, olha, entenda alguma coisa. Sim. Procure saber primeiro o significado até do seu nome. Talvez isso tenha a ver com o chamado. Com o chamado. Muito então, bom. Deus, ele é aquele que fica de todas as formas trabalhando para a gente entender. Muito chamando bom. a atenção da gente para a gente entender o nosso chamado. Muito bom. Agora, tem gente que descobre isso rápido, tem gente que demora um pouco mais, mas o principal, irmãos, é quando a gente começa a perceber o chamado de Deus, a gente corresponder para isso. Muito bom. A gente começar a querer, pelo menos, entender aquilo. Entende? E isso vai fazer com que a gente flua. E outra coisa que Deus faz, muito rapidamente, é associações. Deus começa a colocar pessoas, novas amizades, para que a gente vá se aproximando e a gente começa a desejar aquelas coisas ligadas ao reino espiritual. Amém. Dá tempo de mais uma pergunta? Dá, manda Última pergunta. Última pergunta. Pastor, como o Senhor consegue discernir o dom ou chamado das suas ovelhas? Como e quando o Senhor percebe que é necessário ou é a hora de treiná-la para exercer aquilo que o Senhor chamou ele para fazer, ele ou ela para fazer? Maravilha, excelente pergunta. Olha só, como pastor, eu particularmente, eu amo treinar pessoas. Mas olha só, a gente precisa ter um cuidado, porque o tempo de todo mundo hoje é muito escasso. Então, uma das coisas que um pastor precisa ter é não perder tempo com gente que não quer. A gente na igreja vai receber todo mundo, mas as pessoas que eu vou investir mais o meu tempo são as pessoas que eu percebo uma resposta. Então, como eu identifico? Já aconteceu o caso, por exemplo, na nossa igreja, de pessoas chegarem para mim e falar, ó, pastor, deixa eu te falar uma coisa, ó, eu sou pastor. Pô, que maravilha, alguém que está dizendo para mim que é pastor. O que é que eu faço? Houve um caso, por exemplo, desses, que eu chamei a pessoa para me ajudar num aconselhamento. Eu falei, eu vou precisar conversar com a pessoa ali, eu queria que você participasse, mas não precisa você falar nada, você só vai ouvir. E aí eu permiti com que aquela pessoa assistisse um aconselhamento. Quando acabou o aconselhamento, que a pessoa que eu estava aconselhando saiu, eu perguntei a ele, e aí, o que é que você acha? E a resposta daquela pessoa que disse que era pastor foi uma resposta meia grossa.
Falei, rapaz, eu acho que essa pessoa e tal, não concordo com isso, e acho que não vale a pena. E o pastor, geralmente, ele tem amor pelas vidas. Quando alguém que diz que é pastor não tem paciência com as pessoas, ele não se compadece das pessoas, eu já começo a observar que ele não é pastor nada. Muito bom. Porque o pastor, ele ama as ovelhas, ele se coloca no lugar das pessoas. A Bíblia diz que Jesus, ele é o verdadeiro pastor e ele dá a vida, e de fato ele deu a vida pelas ovelhas, né? Então, assim, eu analiso as pessoas muito pelo que eu percebo de feedback, não pelo que elas falam. E aí, na nossa igreja, às vezes alguém que diz, olha, eu sou pregador, tal, o que eu faço? Eu dou uma oportunidade para pregar, uma breve palavra, 10 minutos, e ali eu vou analisar pela pregação se a gente percebe a unção. Porque a unção, ela tem a ver com o chamado. Muito se alguém bom. diz que é pregador, quando ele abre a boca, a gente tem que perceber a unção. Agora, se alguém que diz que é pregador e a gente dá uma oportunidade e quando vai falar não sai nada, aí a gente aquilo ali também talvez seja um dia que está nervoso. Eu lembro de um dos pastores, né, o pastor Jorge, eu falo isso que a gente fala diretamente. No início, quando a gente abriu o trabalho, estava na garagem da nossa casa, a primeira vez que eu escalei Jorge para pregar, ele preparou uma mensagem para 1 hora de pregação, em 5 minutos ele pregou tudo. Abriu os versículos, falou tudo rápido, e aí o que acontece? Depois de 5 minutos ele começou a chorar. Mas ele estava chorando de desespero, porque ainda faltava 50 minutos e ele não tinha mais o que falar. Mas olha só, Deus parece que se compadeceu tanto dele, que daqui a pouco a igreja não tinha muita gente, tinha 5 ou 6 pessoas, mas todo mundo começou a chorar também, achando que o choro era uma unção. O Jorge estava intercedendo pela cidade, pelas vidas, mas eu sabia que ele não estava intercedendo nada, ele estava nervoso. Mas o que acontece? Para mim ali ficou evidente que era alguém que eu deveria treinar. Amém. Por quê? Porque eu vi o coração, um coração de ter coragem, de eu não tenho mais nada para falar. E aí ele se desesperou e chorou. Tem gente que às vezes não tem mais nada para falar e fica inventando. E fica, porque Deus me disse isso e às vezes Deus não disse nada. Meu Deus. É isso então, mesmo. a gente vê muita gente hoje querendo impactar pessoas. Às vezes, irmãos, se a gente receber até 50 minutos para pregar e em 10 minutos acabou, é melhor a gente ter coragem de dizer... Deus só me entregou até aqui. Amém. Eu não tenho mais nada Amém. a falar. Vamos orar, vamos adorar. Amém. E ter coragem Amém. de dizer, É isso. eu só tenho uma revelação até aqui. Amém. Isso para um pastor é segurança. É É isso melhor mesmo. do que a pessoa ficar inventando. Porque é melhor uma pregação de 10 minutos debaixo da unção do que 50 minutos que não tem unção nenhuma. É isso mesmo. Então é melhor a gente ser verdadeiro. Então, como pastor, eu observo muito. Alguém que chega lá para a igreja e diz, olha, eu tenho um chamado, eu tenho isso. Aí a gente faz maratona e a pessoa não aparece. Ela não está ali na Explica aí maratona. pro pessoal o que é maratona, né? Tem algumas... Na nossa igreja, todo primeiro domingo de cada mês, a gente Mestre. faz 10 horas de culto. Amém. Louvor, adoração e palavra. Então, o culto começa 10 da manhã e vai até 8 da noite. Aí alguém chega para mim e diz, pastor, eu quero servir, eu estou com o Senhor, conte comigo. Maravilha, irmãos. Aí o que acontece? Primeiro domingo de cada mês eu vou testar ele. Ó, domingo tem maratona. Aí a pessoa chega lá, fica 1 hora e cai fora. Para mim, essa pessoa, ela está dando um feedback para mim de que ela não é tão Muito séria bom. assim no reino de Deus. Muito bom. Então, eu procuro não me... Eu acho que todo pastor sério, ele procura não se valorizar tanto o que sai da boca das pessoas, mas o que de fato as pessoas fazem. Amém. Muito bom. Estamos chegando ao fim, né? Vamos aí ao sorteio do ganhador, da ganhadora aí, que rufe os tambores, Apolo Miranda. E a ganhadora ou ganhador, como é o nome aí da pessoa? Carisson Roberto. Meu Deus do céu. Carisson Carisson Roberto. É isso aí, meu irmão. Parabéns, você ganhou esse livro aí. Tá certo? Iremos te entregar esse livro, né? Vamos agora de oração, pastor? Vamos de oração. Quero só concluir aqui o que eu estava falando também de chamado, porque a Bíblia nos ensina a observar muito mais, né? Um líder, ele deve observar muito mais o caráter das pessoas que ele está treinando do que o dom. Muito bom. Porque quando a Bíblia vai falar, né, se a gente vai instituir pastores, apóstolos, a Bíblia diz, excelente obra almeja. Mas começa a falar do caráter, que essa pessoa não seja dada ao vinho, seja alguém hospitaleiro, de uma só mulher. Então a Bíblia vai falar várias coisas de caráter. Muito bom. E tem muita gente que se atenta só com o dom.
com talento. Ah, mas fulano canta bem, fulano prega bem, mas se não tem um bom caráter. Qual a diferença, por exemplo, de Saul e Davi? Né? Davi foi um homem que foi tirado do povo e colocado no trono, mas Davi não teve treinamento. Ou Saul não teve treinamento. Como Saul não teve treinamento, estava falando até isso hoje com um amigo nosso, pastor Marco, está aí, professor do Rema, e a gente conversando. Saul não teve treinamento. Já Davi, exatamente o contrário. Davi, perrengue, o próprio líder querendo matar ele, o próprio pastor dele querendo acabar com o chamado dele. Então o que? Treinamento. Quando Davi foi colocado no cargo, Davi sabia o que era perrengue, meu irmão. Então tem muita gente hoje, a gente precisa como líder, como pastor, eu tenho que ter cuidado. Não adianta eu colocar alguém num cargo que ele não está preparado. Às vezes até tem um chamado. Sim. A gente identifica, não, fulano tem um chamado, mas pode não ser o tempo. E a gente precisa treinar. O treinamento vai fazer com que aquela pessoa que for colocada no cargo de evidência, ela não vai cair facilmente. Amém. Amém. Muito bom, muito bom. É isso aí, gente. Vamos na hora da cura, né? Vamos orar aí por vocês, mas eu quero desde já convidar vocês para estar conosco na nossa rádio, né? De 11 a meio-dia, de segunda a sexta, na rádio Nova FM 105.7 com o programa Verbo da Vida. Nossos cultos aí na nossa igreja local, lá em Poujuca, em frente à Praça ACM, todas as terças, 19 horas, quinta-feira, às 19 horas, domingo às 18 horas, culto de celebração, e 10 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Isso aí, vamos de oração. Ora aí, Amém. pastor André. Querido Deus e Pai, muito obrigado por todas as pessoas que estão nos assistindo, pelas pessoas que irão nos assistir. Nós declaramos bênçãos vindo sobre a vida delas. Em nome de Jesus, nós declaramos cura apressadamente brotando na vida dessas pessoas, nos entes queridos. Nós repreendemos toda astúcia, toda fúria de Satanás contra a vida delas, contra a família delas, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus. E eu declaro, eu consagro a vida dessas pessoas ao reino dos céus. Que se cumpra o teu querer, a tua vontade. Que haja paz, que haja amor, salvação nos lares, Pai. Eu declaro também portas de emprego sendo abertas em nome de Jesus. Amém. Boas notícias em nome de Jesus. Processos sendo concluídos. Eu declaro que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, dá um abraço aí, considerações finais para a gente encerrar. Foi muito bom estar aqui com vocês. Nos acompanhem nas nossas redes sociais, os cultos, e também nos acompanhem no nosso programa. E vamos praticar a palavra, vamos crescer no conhecimento daquilo que Deus tem liberado nesse tempo, que é um tempo precioso. Amém? Amém. Valeu, gente. Um grande abraço. Fica com Deus e até semana que vem, 20h45. Amém. Cresça na graça, no conhecimento e principalmente na prática da palavra. Até semana que vem. Um beijo no seu coração. Graça e paz.